Então vamos lá. Mais algumas derivadas com raiz, logaritmo, função trigonométrica. Esse aqui. f de x igual a raiz cúbica de logaritmo neperiano de x. Essa função aqui, ela também pode ser escrita assim, ó. Logaritmo neperiano de x elevado a 1/3. Aqui, ó. 1 elevado a 1/3. Lembra? Expoente fracionário, raiz expoente fracionário. Então, a derivada vai ser a derivada da raiz vezes a derivada do logaritmo neperiano. Aí tem duas funções, raiz e logaritmo. Beleza? Então, a derivada da função f de x é igual derivada da potência, o expoente multiplica, subtrai uma unidade do expoente, então vai ficar 1/3 multiplicando o que? O logaritmo neperiano de x elevado a quanto? De 1/3 você tira 1, fica menos 2/3. Está aqui a derivada da raiz, né? Vezes a derivada do logaritmo neperiano de x. Quanto que é a derivada do ln de x? É 1/x. Aqui, ó. Logaritmo, se a função é logarítmica, a derivada é 1/x ln da base b. Logaritmo neperiano é base e. Então, se eu quero calcular logaritmo neperiano de e, logaritmo neperiano do número e, é logaritmo de e na base e, que é igual a 1. Aí, isso aqui vira 1. Fica só o quê? X vezes 1, x1 sobre x. Então, quando o logaritmo é neperiano, ou seja, base e, esse logaritmo que dá 1 fica apenas 1 sobre x. Por isso que eu falei que o logaritmo neperiano de x é 1 sobre x. Então, agora, multiplicação. 1/3 vezes 1/3. Isso aqui é produto. Vai ficar o quê? 1 sobre 3 vezes x, 3x. Agora presta atenção no seguinte, logaritmo neperiano elevado a menos 2/3 é a raiz quadrada do logaritmo, é a raiz cúbica, né? Do logaritmo neperiano ao quadrado. Entendeu? Aqui, ó. ln de x elevado a menos 2/3, ó, expoente fracionário raiz, vai ficar o quê? Vai ficar a raiz cúbica do logaritmo neperiano de x elevado a quanto? Ao quadrado, só que está elevado a menos 2. Quando o expoente é negativo, o que você faz? Você inverte a base, então a base ln de x vem para baixo, como raiz cúbica de quê? Do ln de x elevado ao quadrado. E acabou. Tá aí a derivada. Tá claro? Então, no numerador o expoente é negativo. Isso aqui é uma raiz cúbica de ln de x ao quadrado. Então ela vai para o denominador. Aí você vê que eu tirei o sinal daqui, ó. O menos 2. Vamos ao outro aí. Logaritmo neperiano do cosseno de x. Então você vai calcular o logaritmo neperiano do cosseno de x, derivada desse logaritmo neperiano, que é 1 sobre x,
vezes a derivada do cosseno, duas funções, igual lá em cima, duas funções. No outro vídeo eu fiz com 3 funções, resolvi 2 exemplos com 3 funções. Se você ainda não viu, veja lá. Então, a derivada da função x, logaritmo neperiano do cosseno de x, fica 1 sobre x, ou seja, 1 sobre cosseno dx, vezes o quê? Vezes a derivada do cosseno de x. Derivada do cosseno é menos seno de x. Isso ficou o que então? Seno no numerador, seno de x, cosseno de x no denominador, seno sobre cosseno do mesmo valor, é tangente. Então isso aqui ficou quanto? Ficou menos tangente de x. É a derivada. Seno sobre cosseno, tangente, menos tangente. Beleza? Vamos aqui a um outro. O logaritmo neperiano do seno de x. Então, vamos lá. A derivada de x é igual. Derivada do logaritmo neperiano, 1 sobre x. Quem é o x do logaritmo aqui? É seno de x. Então vai ficar 1 sobre seno de x. É derivada do logaritmo e não do seno. Tá claro isso, pessoal? Porque aqui está escrito logaritmo do seno de x. Então você vai fazer a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x. O x desse logaritmo é seno de x. Vezes, agora sim, a derivada do seno. A derivada do seno é cosseno de x. O que é cosseno de x sobre seno de x? É a cotangente de x, é o inverso da tangente. Então isso aqui é igual a cotangente de x. Esse aí de baixo. Esse aí nós temos 3 funções aqui. Vamos identificar as 3? Função logaritmo, função raiz quadrada, função de segundo grau, 6x ao quadrado menos x. Uma função de segundo grau incompleta. Logaritmo, raiz, função quadrática. 3 funções. Uma composição de 3 funções, essa aí. Então você começa pelo logaritmo. Então a derivada de x vai ficar o logaritmo neperiano de x. Olha o x. O x é isso tudo aqui. Logaritmo neperiano de x é 1 sobre x. Então nós vamos escrever 1 sobre raiz quadrada de 6x ao quadrado menos x vezes a derivada da raiz. Derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz de x. Então vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. Olha o x aí. Então vai ficar 6x ao quadrado menos x. Vezes a derivada do radicando, que é a função de segundo grau. Derivada da função polinomial, potência. 2 vezes 6, 12x. 2 menos 1, 1. Tira 1 do expoente, subtrai 1. 12x. 12x menos derivada de x é 1. Se aqui fosse 3x, a derivada seria 3. Porque é a mesma regra, né? Expoente 1 vezes 1, 1x. De 1 tira 1, 0. X elevado a 0 dá 1. Beleza? Acendeu a minha luzinha aqui. Então multiplica em cima. Vai ficar 12x menos 1. Gente, se desligar, vocês não reparam não, porque já acendeu a luz vermelha aqui. 1 vezes 1 vezes isso. Tá aí.
Essa raiz vezes essa raiz, todas as duas raízes quadradas, mesmo radicando, vai dar o quê? As duas ao quadrado elimina a raiz. Então vai ficar 2 que multiplica 6x ao quadrado menos x. Beleza? Tá aí a resposta. Deu tempo de você ver a resposta antes da máquina desligar. Um abraço, tchau, tchau.